Pois, diante das incertezas da produção agrícola no Brasil, muitos produtores, para fugir da inadimplência, apelam para a recuperação judicial. Mas qual é a melhor alternativa? Bom, quem vai conversar comigo sobre esse assunto é o advogado especialista em recuperação de crédito, Rodrigo Lopes. Rodrigo, seja bem-vindo, boa noite para você, satisfação recebê-lo aqui no canal AgroMais. Muito boa noite. Eu que agradeço pelo convite da participação e explicar um pouco mais sobre a recuperação judicial. Ô, Rodrigo, agora conta pra gente aí, tem sido um bom mecanismo essa questão da recuperação judicial para os nossos produtores ou existe outros meios de sair da inadimplência, de evitar entrar nessas dívidas, que não seja esse tipo de ação? Bom, vamos lá. Primeiro que o mecanismo, de fato, ele é útil para empresas ou produtores, né? O produtor rural é a única pessoa física que pode pedir insolvência hoje no sistema jurídico brasileiro. Justamente por conta da importância da atividade que ele pratica. Então, a recuperação judicial ela é uma ferramenta importante para empresas ou empresário, no caso do produtor rural, que de fato se encontra em uma situação de crise, né, que de fato ali tudo aquilo que ele possa organizar financeiramente, economicamente, ainda não seja suficiente para continuar produzindo, continuar fornecendo empregos, continuar contribuindo no aspecto fiscal. Tá? Então, assim, a ferramenta em si, ela é útil quando houver, de fato, uma crise. E o que a gente tem visto é um crescimento muito expressivo dos pedidos de recuperação judicial de forma injustificada, né? São produtores rurais que têm sido abordados por alguns escritórios, alguns advogados, que oferecem como solução para um problema de operação, às vezes, o mecanismo da recuperação judicial. E para esses produtores que de fato não se encontram em crise, eu acho que é importante frisar, o próprio Ministério da Agricultura, somando esforços ali com o Conselho Nacional de Justiça, tem alertado para que esses pedidos não sejam utilizados de forma descabida, né, de forma desproporcional. A gente precisa lembrar também que o crescimento de pedidos de insolvência, de recuperação judicial, reflete num prejuízo na concessão de crédito. As empresas, os fundos de investimentos e bancos que concedem crédito para esse segmento de atividade, eles se retraem quando há um crescimento de algum segmento econômico que tem pedido mais insolvência. Então, esse reflexo é bastante nocivo para a própria atividade. Os outros produtores e as empresas de agronegócio que não estão em situação de crise vão ter problema, pela sua área de atuação, para acessar o crédito para fomento das suas atividades, para obter capital de giro, para investimento em novos negócios. Então, quando não utilizado da forma correta, isso acaba sendo prejudicial. E existe, sim, alguns outros mecanismos que podem ser úteis para os empresários, os produtores rurais que passam por um momento de dificuldade, né? Parte da solução, com certeza, ali é o consenso, é chamar esses credores para um diálogo, para uma negociação de algumas dívidas, especialmente as dívidas maiores, que impactam de forma muito expressiva na atividade do dia a dia. Essa conversa e essa negociação é plenamente possível. Todo credor sempre vai querer receber o seu crédito, tá? Isso é lógico até. É óbvio que ele não espera ou ele não quer que o seu devedor entre com um pedido de insolvência em que ele acabe impondo condições muito desfavoráveis para pagamento desse crédito. E aí esse produtor vai encontrar uma infinidade de dificuldades depois no processo de recuperação judicial. Porque vamos lembrar que a dinâmica da recuperação judicial é que os credores é que fazem a dinâmica do processo, é que fazem o andamento desse processo. Então, não passa de uma grande negociação assistida por um juiz. Esse juiz, ele não pode intervir, ele acaba ali muito mais fazendo um controle do que está certo, do que não está. E se esse produtor foi mal conduzido, foi mal orientado e fez um pedido de recuperação quando ele não preenchia os requisitos para isso, o que ele vai acabar tendo como consequência é um indeferimento desse pedido
e só que ele recebe o selo de ter pedido uma recuperação judicial e para outros veículos que ele possa utilizar para acessar crédito vão ter ali uma porta fechada para acesso disso. A situação fica mais complicada ainda do que a própria crise em si que ele já está enfrentando, porque a outra safra já bate a porta e essa tomada de crédito pode ficar comprometida, né, Rodrigo? Então, para nós finalizarmos aí, o produtor que queira saber mais informações, que queira adentrar mais nesse assunto, como é que ele pode procurar, onde ele encontra mais detalhes sobre essa questão da recuperação judicial? Bom, existe no próprio veículo ali de informações do Ministério da Agricultura, o Conselho Nacional de Justiça tem somado muito esforços para orientar esses produtores que normalmente são ali sondados ou abordados por esses escritórios que querem se utilizar da lei de recuperação judicial de forma desproporcional. O que vale sempre é que esses produtores tenham uma boa assessoria, né? Que eles tenham uma boa orientação sobre o mecanismo em si e que tenha mais de uma opinião. Se ele foi abordado por alguém oferecendo um milagre ou uma salvação ali, olha, você vai ter nas suas dívidas um desconto grande de 50%, 60%, 80%, dessas dívidas, vai ter um prazo aí de 2 anos para pagar, vai poder pagar isso em 20 anos. É óbvio que isso é uma vantagem que é desproporcional à sua dívida, já é um motivo bastante para desconfiar. Então, o que eu recomendo, nós, o Martinelli Advogados, recomendamos, é que ele faça uma análise um pouco mais profunda, obtenha mais de uma posição, mais de uma opinião de escritórios que sejam especializados e que tenham credibilidade no mercado, tá? Para oferecer uma solução que seja de fato efetiva. Os escritórios que lidam com situação de crise ou de reestruturação, eles têm uma série de ferramentas, inclusive de mediação de conflitos, para aproximar esses credores, fazer uma negociação estratégica para que esse produtor não tenha prejuízo na sua operação. E como você bem disse, se ele tem a preocupação da próxima safra, ele vai precisar de mais investimento, de mais recursos. Se ele faz pensando apenas na safra atual, ou apenas em tentar preservar uma safra que eventualmente já está até prestada como garantia para um fundo, para um banco, que lhe concedeu o empréstimo para produzir aquela safra, na próxima safra ele já não consegue mais acesso, ou se ele consegue acesso a crédito, vai conseguir acesso a um crédito muito caro, o que acaba inviabilizando a sua operação. Então, a recomendação é: obtenha mais de uma opinião que tenha credibilidade e para que ele possa tomar a melhor decisão ali quanto aos seus próximos passos para continuar mantendo a sua produção, os seus empregados e a sua atividade. Certo, então, Rodrigo, tá aí o recado, tá dado, as dicas também foram bem apresentadas aí para os nossos produtores e claro que tendo mais informações a gente volta a conversar sobre isso. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, ótima noite e até a próxima, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado, boa noite, bom trabalho.